Olá pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, empresa que há 15 anos já nasceu 100% remota. E como vocês sabem, não queremos aqui ser guru de nada, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, nem sobre como fazer gestão por OKRs. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos e sobre como foi a jornada dos nossos convidados, desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências lidando com pessoas. E hoje eu estou aqui com o Renato Guimarães, Bahia, diretor de tecnologia do ClickBus. Seja muito, muito bem-vindo, Bahia. Vamos falar aí sobre seus valores. Obrigado, Mergulhão. Prazer estar aqui. É muito bom participar disso, né? É um tema que eu particularmente gosto muito. E pensando em valores, eu diria que os que mais pesam assim no meu dia a dia são sobre empatia, segurança e conexão, diria. Conta um pouquinho dessas histórias pra gente. Legal, legal. Eu gosto muito do tema empatia e já li alguns livros sobre isso, porque quando eu sou natural de Salvador, né? Mas vim para São Paulo em 2009, então tô fazendo 16 anos em São Paulo. E quando cheguei aqui, trabalhei e sempre trabalhei com pessoas muito diferentes a mim, né? E quando você olha para mim, você vê, pô, eu sou um homem branco, hétero, cisgênero e uma posição de liderança. Então eu tenho que ter bastante empatia, eu tenho que trabalhar muito isso em mim, porque eu não sei a dor da outra pessoa. E isso vem lá do berço, como você falou, lá dos primórdios, vem muito dentro de casa, que eu vi meu pai e minha mãe muito cuidadosos com o próximo, sabe? Vi meu pai pegar pessoas na rua, a gente morava no interior da Bahia, meu pai tinha fazenda na época, e colocar para almoçar com a gente na mesma mesa, assim e tal. Então eu gosto de ter muito cuidado e carinho com isso. E trazendo para o âmbito profissional, foi num formato de exercitar e aprender com pessoas diferentes a mim. Uhum. Então, saber que aquela pessoa tem a história dela e eu não vou conseguir sentir a dor dela, eu não vou conseguir viver aquilo que ela vive, mas eu posso ter empatia em escutar, me colocar e me posicionar com ela, né? Uhum. E aí, caminhando para... Deixa eu só te fazer uma pergunta antes Claro, disso. claro. Não, você falou de um ponto que eu acho crucial no entendimento sobre o que é empatia, né? Uhum, Você acabou de falar que não dá pra gente se colocar, não dá pra gente sentir a dor do outro, tem. né? E isso me ressoa muito porque até algum tempo atrás, né, era muito comum, pelo menos eu ouvia muito de outras pessoas, né, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que se colocar no lugar do outro e associar isso a essa empatia, né? E eu não sabia por quê, mas de alguma forma essa expressão, me colocar no lugar do outro, era uma coisa que não batia em mim, que eu não conseguia compreender. Aí, beleza, anos depois eu passei a ter esse entendimento que foi esse que você comentou agora, Uhum, que não é se colocar no lugar do outro, mas porque se colocar no lugar do outro seria essa tentativa de sentir a dor do outro, o que é impossível, porque você não sabe como exato. é, né? Assim como o outro não tem como saber quais são as nossas, né? Então isso me ressoa bastante e essa forma de ver é a forma como eu vejo o outro, né? De não tentar sentir a sua dor, mas tentar compreender a história e compreender por que é daquela forma e por que a partir disso, ele sentindo dessa forma, eu posso realmente como me conectar e tudo mais. Então achei muito pertinente você falar sobre isso. Legal. É simplesmente, quer dizer, simplesmente não, mas é basicamente você falar, olha, não sei sentir, não consigo sentir o que você sente, mas estou aqui para você, se você Uhum, precisar de ajuda. uhum, Entendeu? É muito mais honesto do que chegar e falar, pô, não fique assim, tá tudo uhum. bem, vai, né? Nossa, perfeito, é. Entendeu? O não fique assim é, como a pessoa não vai se sentir como ela está se sentindo, né? Exato, velho. Não dá pra você não se sentir como você está se sentindo. Exato, Você se sente como você se sente, né? exato, exato. Não É tem como. muito relevante isso, então extremamente pertinente. Legal, legal, legal. E sobre segurança, né? E aí a gente pega, assim, pessoas que ficam felizes em lugares estáveis. E aí, fazendo um paralelo aqui com o momento que a gente viveu, pandemia, Uhum, né? Que eu, particularmente, assim, sempre fui um profissional que estive no escritório. Eu até antes da pandemia, sei lá, de 2014, 2015, testava um modelo híbrido, enquanto a empresa ainda não operava híbrido, mas alinhado com a RH na época da empresa, fazendo um projeto assim para testar.
E como eu evoluí isso. E aí, quando chegou na pandemia, foi um choque para mim, porque por mais que eu promovesse isso pro meu time, eu não gostava de estar em casa trabalhando, né? Uhum. E do nada, a gente se viu dentro de casa, né? E as empresas tiveram que se adaptar, mudança cultural e tudo mais, pressão, e aí envolve muito segurança, segurança psicológica, porque as pessoas estavam acostumadas a um modelo e do nada mudou. E aí como é que pensa, pô, como é que eu me sinto seguro aqui no lugar que eu tô? Como é que será que eu tô estável? Será que eu vou ser demitido amanhã? Será que eu consigo evoluir? Será que estão me vendo? Será que estão que eu estou contribuindo com a empresa, né? Então são espaços que se formaram ali muito cuidadosos. E eu, como líder, como gestor, tenho que trabalhar isso constantemente, porque hoje eu tenho um time híbrido. Eu tenho pessoas que vão ao escritório, eu tenho pessoas full remoto, e eu tenho pessoas que vão para praticamente todos os dias ao escritório, por opção, porque o nosso modelo na empresa que eu estou hoje é híbrido, tá? Eu vou também híbrido praticamente todos os dias, mas eu tenho que saber lidar com essa situação e garantir uma segurança, não garantir, mas dar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um dos valores que eu levo aí ao longo da minha carreira também. Boa. Esse da segurança no sentido da estabilidade, né, da gente passar a sensação de estabilidade suficiente, né, para que a pessoa consiga desenvolver o seu maior potencial, é um também que me chama muita atenção. E segurança, e eu falo isso porque segurança também é um dos meus principais valores, né? Se eu fosse Legal. listar os meus principais valores, o primeiro seria segurança, né? E aí, para mim, no meu caso, isso acabou se resolvendo com o passar do tempo, mas até alguns anos atrás, eu vivia momentos muito instáveis, né, na empresa. E aí eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita ansiedade, porque exatamente eu nunca sabia se no mês seguinte ia estar tudo bem. Uhum. E aí tudo bem, nesse caso, para mim, significava ter dinheiro, né, para poder pagar a escola da minha filha, para poder pagar o aluguel e tudo mais. Isso me gerava uma ansiedade muito grande. E aí eu precisei criar estratégias para mim mesmo, né, para que eu me sentisse seguro e pudesse eu próprio desenvolver meu máximo potencial, né? Então eu criei um colchão financeiro, né, de segurança, né? Vivi, né, por muito tempo uma vida aquém daquela que eu desejava, mas para poder juntar dinheiro para formar um colchão de segurança que me deixasse tranquilo de que, se der tudo errado, eu tenho tantos meses aqui para sobreviver sem passar nenhuma necessidade financeira. E aí, nossa, para mim foi um alívio quando eu consegui ter essa percepção e criar esse colchão de segurança. Aí, anos depois, né? Anos depois, eu fui estudar sobre valores e tudo mais, e é por isso que nesse podcast a pergunta de valores é a primeira coisa, porque quando eu fui estudar os meus valores, entender sobre meus próprios valores, eu descobri que segurança era um valor. Porque quando eu fiz esse trabalho lá atrás, de juntar o dinheiro e tudo mais, eu não tinha essa percepção prática, né? Eu fiz meio que intuitivamente. E aí hoje eu olho para trás e falo, era porque tenho um valor de segurança altamente Legal. importante, né? E aí eu uso os valores hoje para me basear nas minhas decisões, porque, cara, quando eu baseio minhas decisões nos valores, e agora eu sei, né, quais eles são, é muito fácil para mim tomar decisão, porque fica muito óbvio, né? E aí eu tenho menos ansiedade para tomar decisão. É um bom ponto, viu? Acabei de aprender uma boa coisa aqui com você. Vou praticar isso. Não, é tomar decisão, olha no valor. É, isso aí. E Boa. vai, conta aí. E por último, mas não menos importante, e não que outros valores não sejam importantes, mas Uhum. eu traria a conexão. Eu venho de uma família que vive muito junto, assim, sabe? E, pô, vai fazer um almoço, se não chama todo mundo, uns ficam ofendidos, outros não e tal. E é Uhum. uma família que quer estar junto, né? E então eu aprendi isso desde da minha infância, né? E quando eu chego e trago isso para o paralelo do trabalho, eu acho que sim. Eu não diria assim, eu não gosto da analogia, estamos na empresa, somos uma família. Uhum. Nunca gostei disso. Boa. Mas eu acho que eu posso usar, sim, valores, artifícios, coisas gerais, assim, como se fosse, sabe?
E conexão é uma delas. Então, assim, eu não gosto de simplesmente chegar e começar a trabalhar com uma pessoa. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso saber quem é, onde ela mora, o que que ela come. Tipo o Globo Repórter, Aham. sabe? Criar conexão, né? Exatamente, entendeu? Então, eu não consigo começar um trabalho que eu sei que eu vou evoluir uma entrega, um produto, uma solução, sem antes conhecer uma pessoa. Então, conexão é muito forte para mim. Uhum. Isso, então, realmente, assim, algumas empresas usam, né, esse termo, né, de a empresa é uma família e tudo mais. Eu também não gosto muito, mas isso não quer dizer que a conexão não seja importante, né? Exato. E aí tem inúmeras formas, né, de você criar conexão. Tem gente que vai pro happy hour junto, né? Tem gente que faz o almoço, faz trabalho off-site e tudo mais. Quais são os tipos de artifício que você mais utiliza? Artifícios no bom sentido, né? Quais são as práticas que você tem para se conectar com as pessoas? É, usando agora o momento híbrido, obviamente, happy hour. Ontem mesmo na empresa a gente fez um happy hour. Foi para um barzinho e tal. Então, gosto Aham. bastante. Gosto desse momento, entendeu? Gosto de sair para almoçar e às vezes fazer um almoço um pouco maior para bater um papo, trocar uma ideia. Uhum. A gente tem feito, inclusive hoje, depois daqui, eu corro lá para o escritório que a gente tem um All Hands mensal da tecnologia. Então, também é um momento de trazer ideias, Uhum. acontecimentos, novidades, notícias da empresa. E no dia a dia, mesmo semanal, one-on-ones, reuniões de grupo, é muito difícil, a não ser que seja assim, pô, temos 10 minutos para discutir um negócio porque já está esperando ali para debater, alguém está esperando. Mas se não for isso, começa uma reunião, eu sempre pergunto, e aí, como foi o final de semana? Como é que você está? O que é que você está fazendo? Porque eu acho que isso até conecta com a segurança Uhum. também, que a gente acabou de falar. Conecta com a empatia, que eu acabei de falar também. Uhum. E eu também, Mergulho, eu não acho assim que pessoas infelizes entregam resultados. Entendeu? Eu acredito muito que felicidade é uma grande potencialidade da entrega, sabe? E ter um ambiente seguro, com conexão, e que a pessoa vê que o seu líder é empático com você, Uhum. te deixa um pouco mais feliz e que Uhum. indiretamente melhora as entregas, né? Então, eu acho que eu aplico muito isso no meu dia a dia, assim, de Uhum. trabalho. Nossa, muito bom, cara. Essa questão da felicidade, ela também ela me chama muita atenção, né? Porque às vezes são pequenas pílulas, Uhum, como você comentou, né, que contribuem para as pessoas realmente se desaflorarem e eventualmente também terem uma contribuição na sua felicidade, né? Porque eu não sei se você já teve essa percepção na vida e tudo mais. Existe uma quantidade razoavelmente grande de pessoas, né, com as quais a gente convive, né, no dia a dia, e que, pelo menos das que eu percebo, elas têm um certo grau de infelicidade, parece quase que inata, né? E eu tenho uma dificuldade de compreensão, né, de por que que algumas pessoas, né, têm essa infelicidade inata, né? Reclama da vida, né? Não reclamar da vida, porque todos nós temos problemas de vez em quando, claro. né? A questão é reclamar da vida o tempo todo, toda hora, né? Por Uhum. exemplo, né? E aí você teve essa percepção também sobre pessoas ou experiências diferentes? Eu já tive, já Aham. tive, sim, aquela pessoa que, pô, só reclama, só, "Pô, tá tudo ruim, tá tudo ruim." E acaba te afastando, né? Porque, pô, sabe, isso Para drena a minha energia, drena né? energia, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, é um negócio muito silencioso. E tô falando aqui agora com propriedade de alguém que viveu depressão 2 anos atrás. Uhum. Fiquei meio de 2023 a final de 2024, assim, com acompanhamento psiquiátrico e tá tudo bem. O bom é que eu busquei ajuda, assim, Sim. demonstrando minha vulnerabilidade aqui. E eu acho que isso é importante, assim, você buscar ajuda mesmo, porque às vezes são pequenos ajustes, Uhum. o seu caso da segurança. Aquilo te gerou felicidade, aquilo te Sim. gerou uma paz de espírito que, cara, agora você consegue fazer outras coisas, sabe? Uhum. Então, às vezes a pessoa tá ali naquela de só falar mal, só porque ela não conseguiu abrir a cabeça, ela É. não conseguiu sair de uma zona cinzenta que ela tá, entendeu? E o líder muitas vezes consegue dar Exato, exato. essa pequena pílula, né? Exato. Eu não acho que eu consigo fazer uma pessoa ficar feliz, fazer uma Isso, né? pessoa ficar A gente feliz. a gente não tem por que ser responsável pela Isso. felicidade alheia, né? Perfeito. Eu acho que eu consigo trazer um ambiente Aham. em que essa pessoa vai se sentindo bem, vai se sentindo segura, melhorando suas entregas e tudo mais.
Então, é assim que eu vejo, assim, sabe? Boa, muito bom. Então, uma das coisas que eu já percebi aqui, né? Você tem uma autenticidade bem grande, né, no seu modo de vida, no modo de viver, né, pelo esse pouquinho aqui dos valores. Então, vou te fazer já uma pergunta relacionada a isso, né, que é como equilibrar a necessidade de ser autêntico, né, e transparente, vulnerável, como você acabou de demonstrar aqui, né, com a expectativa que às vezes a gente tem do papel da liderança, né? As pessoas têm expectativas sobre nós e pela nossa autenticidade nem sempre a gente vai cumprir exatamente as expectativas dos outros. Legal, muito boa pergunta. Recentemente, tem umas 3 semanas, eu chamei um desenvolvedor para bater um papo e a gente bateu papo. Eu perguntei dele, eu não perguntei nada da entrega, nada do código, nada do produto. Aham. Eu quis conhecer ele. Você estava naquele papo inicial do deixa eu fazer Exatamente, umas perguntas aqui sobre o final de semana. exatamente, na conexão. E aí ele virou para mim e falou, cara, obrigado, velho. Eu nunca tinha conversado com o diretor. Porque para mim, diretores são pessoas inacessíveis, assim, Uhum, sabe? E eu entendo esse pensamento dele, porque de fato existem empresas em que a hierarquia, e ela deve existir até para poder escalar o negócio, escalar a empresa, uhum, mas não deve bloquear, pelo menos no meu ponto de vista, não deve bloquear as pessoas de terem acesso às outras, uhum, entendeu? E aquilo me chamou muita atenção, assim, sabe? E eu puxo um pouco para mim, pensando na autenticidade do que você falou, é tentando ser quem eu sou, cara. Então, assim, para quem acredita em signos, eu sou canceriano. me E, conte sobre isso. e quando eu Adorei. não sou estudioso de signo, Ah, tá? Mas eu sei o meu. E todo mundo fala que canceriano é dramático, é chorão, é não ah, sei o quê. E eu sou assim? Sou. Sou dramático e sou chorão, entendeu? adorei. Então, inúmeras vezes, cara, eu já chorei em reunião, despedidas de outras empresas, Uhum, chorei também, sabe? E eu acho que isso, é para chamar atenção, é para aparecer? Não, é porque eu sou assim. uhum, É o meu jeito. Eu não faço aquilo para ganhar ibope, cara. Eu uhum. não faço aquilo para que as pessoas sintam pena ou queiram, sabe, alguma coisa de mim, ou eu queira alguma coisa das pessoas. Não, não é por isso, é porque eu sou assim. Uhum. E eu acho que, pelo menos no dia a dia, nas experiências que eu tô tendo ao longo dessas mais de 20 anos de carreira aí, fazer isso abre uma conexão muito forte com o meu time, Uhum. sabe? Porque a pessoa vê lá, cara, o cara tá chorando, velho. Então tá tudo bem eu chorar também. Tá tudo bem eu ter meu momento ruim, sabe? Porque todo mundo vai ter um momento ruim. Não dá pra achar que a vida vai ser um mundo cor-de-rosa ou azul, pra quem queira. Ou de arco-íris, né? Ou de Tanto arco-íris faz. também, né? Não, maravilhoso. Deixa eu fazer uma brincadeira, cara. Essa questão do signo é muito curiosa, assim, né? Eu também não Ah, sou estudioso do signo, mas eu sei o meu. E meu signo é escorpião. sim. E aí tem a galera que vem assim, não, mas escorpião é não sei o quê, vingativo, sei lá, tem um monte de coisas meio pejorativas, assim, sobre o signo de escorpião. Eu falo, gente, só um amorzinho, cara. Pô, fala sério. A vida é só amor. Mas eu entendo quando você fala sobre, né, as pessoas acharem que o diretor tá muito distante, né? E aí eventualmente tem um certo receio, né, de comentar. Eu já fui uma pessoa iniciante no mercado e eu achava isso também, né? E eu fico na dúvida hoje se meu lá com os meus 20 e pouquinhos anos de idade, trabalhando numa empresa, se o diretor da empresa achava isso, porque talvez só eu achasse, né? Talvez por ser iniciante, né, e tal. E só que curiosamente, aí eu vou falar um pouquinho aqui das internas da Impulso. E aí, ó, galera, esse vídeo vai para vocês, que são cortinho da Impulso, tá? Isso aqui a gente vai pegar e vai publicar lá dentro do nosso Slack. Que já conversando com meus heads, assim, né? São meus liderados diretos. Alguns já comentaram, não sei quem queria conversar com você, mas estava com vergonha. Aí eu falei, gente, quantas vezes eu já falei, minha agenda está aberta. Se tá com o horário disponível, qualquer uma pessoa da empresa pode ir lá marcar a reunião comigo, eu vou. Tá, e o horário está disponível. Marcou a reunião, eu estarei lá. Se por acaso aparecer um compromisso realmente inadiável, eu vou avisar e vou remarcar. Mas assim, você pode entrar lá, pode marcar, pode conversar comigo, tá bom? Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu já ouvi isso também. Já É, ouvi exato, é pô, muito será que eu doido. posso, não posso, tal. E mesmo que você fale, deixe aberto, mesmo assim, algumas pessoas ainda vão sentir receio, porque Uhum, é uma linha muito tênue às vezes. Então, enquanto não existe informação, a pessoa cria narrativa na cabeça dela. E aí ela fala, pô, se eu for falar, eu vou parecer um puxa-saco.
Se eu não falar, eu não vou conseguir falar o que eu quero falar. E aí, o que é que eu faço? Entendeu? A cabeça do ser humano é muito fantasiosa, né? Exato. Você falou sobre as pessoas criarem narrativas, né? E isso é interessante, né? Porque é uma característica humana, né? Não é uma coisa assim, de uma pessoa é assim, a outra não é. A característica humana Sim. é, tipo, você largou uma informação no cérebro, o cérebro completa com o resto da história e ele completa com o que ele quiser, né? Ele inventa lá e completa a história. E aí, se você vai depois descobrir de fato o que aconteceu, normalmente é diferente do que como Com o cérebro certeza. completou, né? Com certeza. Uma loucura isso. É um negócio. Esse foi uma das coisas mais impressionantes assim que eu tive com o desenvolvimento pessoal. Foi realmente entender de forma macro, digamos assim, como o cérebro funciona e perceber que essas histórias que a gente cria para nós mesmos, normalmente elas não são verdade, né? Exatamente. Isso é uma loucura. Aí, então vamos lá. Se o seu eu de hoje, Bahia que está aqui sentado, pudesse conversar com o seu Bahia do passado, quando assumiu uma posição de liderança, o que você conversaria com você próprio? Quais são as dicas que você daria para você? Cara, eu até tatuei isso na minha mão. Seja gentil. Ah, que incrível, Seja conta. gentil com você mesmo. Entendeu? Ah, Porque, de experiência própria, assim, quando eu assumi uma posição de liderança oficialmente, assim, foi em 2012. Eu virei coordenador. Mas antes disso, eu era um desenvolvedor que já tinha um pouco mais de experiência no time, no contexto. E o meu gerente da época, ele não gostava de fazer gestão. Ele era literalmente um contribuidor individual em uma posição de gestão. tá. Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara que dava espaço. Ele falava, cara, eu não gosto de dar feedback, eu não gosto de conversar. Você gosta? Vai fazendo e só me atualiza para eu dar reporte, entendeu? E aí eu fui vendo ali que eu gostava daquilo, que eu gostava de fazer. Só que no momento de transição, eu tinha noção clara, quando eu era um desenvolvedor, qual era o meu throughput no final do dia, né? Era código. Eu sabia aquele código, o que que eu estava gerando, o que que eu estava impactando. E quando virou a chave, e no meu caso, foi uma virada até abrupta, assim mesmo, porque eu, cara, passei a desenvolver, acho que 10% do tempo. Geralmente você vai transitando, aí vira um ICM, né? Aí, pô, 30, 70, depois 40, 60 e assim vai. Mas o meu foi não, agora eu tenho mesmo que fazer gestão porque existia uma demanda e as pessoas estavam reclamando, pô, nas avaliações de desempenho, não tinha acompanhamento e tal. Então eu, de fato, virei a chavinha. E aí veio a síndrome do impostor. No final do dia eu não sabia que eu estava entregando. Eu falei, pô, eu não estou vendo o meu código. E aquilo era completamente inconsciente, Uhum. entendeu? E aí eu comecei a me martirizar. E foi aí que a primeira vez que eu fui para terapia. Façam terapia. É uma claro, não estou impondo nada a ninguém aqui, mas é uma ferramenta que funcionou muito e funciona muito bem para mim. Mas foi na terapia que eu descobri que Uhum. eu tenho que ser gentil comigo, entendeu? E, eu sou então uma pessoa extremamente gentil a minha vida inteira? Não. Até por isso eu tatuei aqui, porque quando eu tô parado, que eu tô ali me martirizando, eu olho e falo, seja gentil. Adorei essa posição aí da mão, que é bem. Exatamente. Às Seja. vezes eu tô dirigindo, estou aqui no volante, seja gentil. E seja com o próximo, seja comigo, Uhum. entendeu? Seja com meu filho, que às vezes está gritando aqui, eu seja gentil, tal. Então eu tento acerto 100% das vezes, óbvio que não, mas tento acertar. Pô, muito bom. Adorei essa do Seja Gentil, cara. Nossa, e essa você usou um exemplo do trânsito agora, né? O trânsito é um negócio muito maluco, né? Porque às vezes as pessoas são pessoas super gentis, super dóceis e entra atrás do volante e vira um Exatamente. negócio louco, né? E eu falo isso com propriedade, porque eu já fui assim, né? Mas eu também descobri motivos, né? Eu dirigia muitas horas por dia num passado muito distante, né? E então realmente era uma situação estressante, né? Perder tempo dentro do trânsito, deslocamento e tudo mais. Não à toa eu sou um defensor hoje do trabalho Remoto. remoto. Aí os impulsors agradecem, né? É. Então tem muito a ver com isso. E aí, olha só que curioso, por não dirigir quase nunca hoje em Uhum. dia, né? Os momentos poucos que eu pego de trânsito na minha vida, eu tenho na cabeça esse, ó. O trânsito vai aqui, não adianta. Não Eu adianta. me estressar não vai mudar nada. Então eu vou na paz, eu boto minha música, boto meu podcast Exato. e vou lá. E, cara, é literalmente, não vai adiantar. Na real, pode piorar Pode se piorar. você se estressar. Então, não se estressa. Mas tá muito estressado, quer falar um palavrão, fala com o vidro Exato. fechado. Entendeu? No outro dia eu tava saindo da garagem de casa e arrastei o carro na pilastra, né? Hum, E aí a minha filha tava comigo, né?
Aí eu falei, eita, porra, arrastei o carro. Ela falou, papai, eu vi que tava chegando perto, mas assim, você nunca tinha arrastado o carro na pilastra, então eu achei que tava tudo bem. Em outro momento eu teria ficado realmente puto, mas naquele dia eu tava assim, É, não vou, isso aqui, tá bom. Depois eu mando lá pra pintar, tá tudo certo. é. Não vai ser isso que vai estragar meu dia com a minha filha, mas foi muito desse pensamento. Essa história foi muito engraçada. E aí também, olhando para trás na sua carreira, é possível que você tenha tido mentores que tenham te dado conselhos. Eventualmente, esses mentores sabem que foram mentores, são mentores deliberados, e eventualmente são simplesmente pessoas que um dia você trocou uma ideia, aquele insight ficou em você e depois teve um clique e a pessoa nem sabe que um dia foi seu mentor para alguma coisa. Que conselhos que você já recebeu de pessoas do seu passado que foram importantes? É, o principal, eu diria, você vai errar. Essa é uma verdade absoluta. Em algum momento você vai errar. E aí, o que que você vai fazer com isso? Aprender e tentar não errar de novo. Mas fazendo um paralelo com gestão, com liderança de pessoas, é um pouco perigoso, né? Porque quando você erra com alguém, sabe? Então, exige uma preocupação muito grande, assim. Mas, ao mesmo tempo, pode acontecer. Uhum. E aí, o segundo conselho foi: peça desculpas. Errei. Assuma. Fale mesmo, velho. Eu errei. Eu pensei em uma coisa, fiz outra. Me desculpa, não era isso que eu imaginei. Vamos resolver junto? Vamos resolver junto. Isso me deu muita paz. Porque até Uhum. então, eu tinha aquela de, pô, um líder não erra. Um líder não pode errar, né? Uhum. E aí, quando eu Aquela errava... autocobrança não Exato. sendo gentil com você próprio. Exatamente, exatamente. Então, na hora, no momento do erro, eu ficava tentando achar artifícios, não de culpar, talvez, mas no passado posso. Eu não me lembro de fato agora, talvez por ser algo ruim eu tento esquecer, mas não Uhum. lembro. Mas talvez achar alguma forma de fuga daquele erro, sabe? E não, é melhor falar, pô, eu errei, me desculpa, vacilei, entendeu? Então, acho que esses foram os melhores conselhos, assim. E um terceiro, e não menos importante, aliás, muito importante, ainda mais na era que a gente está de inteligência artificial, estude. Nossa. Estude. Qualquer coisa que seja, estude, estude, aprenda, se provoque, evolua constantemente, não fique parado, sabe? Uhum. Porque senão o mercado engole mesmo, a Uhum. empresa engole as pessoas e tudo mais. Então, acho que esses três são... Uhum. Você gosta mais de estudar formalmente, digamos assim, ou você consegue se sentir estudando e adquirindo novos conhecimentos das mais diversas formas? Como é que você vê? A segunda opção, das mais diversas formas. É. Eu fiz graduação em ciência da computação, atuei como desenvolvedor há muito tempo, fiz um MBA em gestão e tecnologia, e daí em diante não fiz mais nenhum curso formal, assim. Uhum. Fiz cursos de formações pontuais em escolas, com algumas dinâmicas de oratória, de gestão e tudo mais, mas eu considero que eu estou aprendendo no dia a dia assim mesmo, entendeu? Então agora eu estou lendo até um livro, acho interessante de contar. Eu tenho um filho de 3 anos e 3 meses e acabei de passar aí pelos Terrible Two, né? Que você também já Não, é que deve eu ter passado já passei bastante tempo. há bastante O meu tempo. já tá. Exato. E é uma forma de aprendizado contínuo, né? É. Então eu estou aprendendo com ele, mas também fui buscar conteúdo. Então eu estou lendo um livro chamado O Livro que Você Gostaria que os Seus Pais Tivessem Lido. Nossa, que maravilhoso. Né? E esse livro está sendo assim uma aula viva para mim, assim, sabe? Inclusive já indiquei para minha mãe. Aham. Falei, leia esse livro, que você tinha que ter lido, sabe? Mas respondendo propriamente dita a pergunta, eu acho que eu aprendo no dia a dia, seja com pessoas, atitudes, Uhum. assistindo conteúdo, seguindo algumas pessoas que escrevem conteúdo. Acho que assim, Uhum. Engraçado, eu não sabia que em inglês tinha esse nome, The Terrible Stew, Terrible mas Two. agora eu entendi perfeitamente, assim, realmente, cara. Os 2 primeiros anos é um negócio, assim, é um Deus nos acuda, né? A É, gente, só quem é pai e mãe sabe o que é sobreviver aos primeiros anos de um é. bebê, né? Ainda mais quem é pai de primeira viagem, né? Que Assim, não sabe ver. Por mais que digam, mas no olha dia a dia é olha um pra diferente. cara do outro e fala assim, o que a gente faz? Não sei, eu YouTube, não que paro de chorar, fazer quando chora? não paro de chorar, não sei o que eu faço, já fiz de tudo. Exato. E sobre transparência, né? Existem limites para transparência? Como lidar, né? Como ter a comunicação aberta e honesta com a equipe, principalmente em momentos de crise, mas
eventualmente tendo que limitar contextos informacionais na pandemia aqui, enfim, quantas, um pouco, né, depois do pós-pandemia, nos momentos dos layoffs, né, da área de tech, por exemplo, muita gente foi demitida, né, desligada, algumas em escala, né, tipo 300 de uma vez, ficaram sabendo por um e-mail, numa call conjunta, só que a informação não podia vazar, enfim, como é que lida com essas situações super delicadas Em de alguns casos transparência? até usavam assim, desligamento humanizado, né? Mas, É, cara, desligamento é um desligamento, né? Então, tem que fazer de uma forma que seja transparente, dos motivos, né? Mas, voltando à pergunta propriamente dita, eu estava falando agora há pouco no almoço com o tio, e ele trazendo um caso de uso que ele viu de alguém contou para ele, e era sobre holacracia, né? Que é quando a empresa é 100% aberta. Então, eu sei o salário de todo mundo, eu quero ganhar tanto. Tá bom, mas você vai ganhar tanto, mas a outra pessoa vai saber e tal. Isso gera um sentimento ali de, pô, todo mundo sabe e tal, o que é que eu vou fazer lidar com isso, né? Eu particularmente não gosto desse nível de transparência, né? Eu acho que enquanto negócio, estratégia, visão, feedback, pessoa a pessoa, a sua trilha de carreira, você tem que ser 100% transparente. Mas eu não acho, pegando um exemplo simples assim, que eu precise abrir os salários de todo o meu time para todo mundo, porque eu não acho que é uma informação pertinente ali para as pessoas saberem, sabe? Agora, no que tange a estratégia, para onde a gente vai, tem que saber. O time tem que saber. Agora, informações do tipo, estamos ali discutindo a compra de uma empresa. Pô, é uma informação delicada, porque pode impactar outras pessoas que nem estão envolvidas. Então, é uma informação que talvez não seja boa de ser dada naquele momento, entendeu? Então, eu lido muito com isso, assim. Coisas do dia a dia que são operacionais e vão fazer com que as pessoas entreguem melhor, fale, converse. E até por isso a gente tem feito all hands mensais para trazer um máximo de informação. Quando eu cheguei na empresa, uma das dores era sobre trilha de carreira. Não temos plano de carreira. Eu, particularmente, também não acredito em plano de carreira. Eu acredito numa trilha. A gente tem uma trilha, só que a carreira é do indivíduo, é da pessoa. Então, ela vai decidir com o auxílio da liderança direta que vai ajudar a evoluir, crescer, dar feedback e tudo mais. E aí, esse foi um tema que eu mergulhei, redefini, apresentei para todo mundo, aberto no All Hands, para todo mundo tirar dúvida que tivesse e tal. Então, esse nível de transparência é fundamental para você ter um bom ambiente e, consequentemente, boas entregas, né? Nossa, muito legal. E aí, essa questão da trilha, né, que foi isso que você apresentou e tudo, acabou ficando restrito à área de tecnologia? Ou você fez junto com a RH, virou uma coisa que se tornou para a empresa toda? Como é que foi isso? Interessante que na tecnologia não existia carreira. A gente moldou para uma carreira em Y, né? Com contribuidores individuais e pessoas de liderança. E aí tem aquelas pessoas ali que ainda estão atuando de um lado e do outro, e um transitório, mas hoje é Y um lado do outro. Antes não era uma carreira linear, né? E na empresa também era assim. Só que já existia com uma business partner das áreas core da empresa, um modelo para fazer a carreira em Y. E eu comecei a fazer na tecnologia, então eu juntei forças. E aí foi muito legal que ela nem é minha business partner. O Sim. meu BP, que é um rapaz que eu gosto muito, trabalha comigo, mas não vou falar o nome para não tentarem puxar ele. Ele trouxe isso, pô, a pessoa tal lá da outra área tá trabalhando nessa frente. Então a gente fez uma apresentação em conjunto. Entendeu? E agora a gente está estruturando para ir para a empresa inteira. Isso vai mover lá na frente, quem sabe, se for possível, até na forma como a avaliação de desempenho, né? Sim, sim. Então Nossa, foi uma muito legal. iniciativa meio casadinha, assim, foi bem legal. Aham, muito bom, muito bom. É, E como é que tem sido, né, lidar com as situações assim mais desafiadoras assim da sua vida, da sua carreira? Que emoções, sentimentos que normalmente te vêm? Você já falou de alguns aqui, É. mas conta mais um pouquinho sobre isso. Ah, na minha carreira, eu acho que nos últimos anos, assim, eu fiz algumas trocas de empresas, né? E que eu acho que o maior sentimento que veio foi incerteza. Incerteza, um pouco de insegurança também e Uhum, tal. Porque, ao mesmo tempo que
que eu sinto, pô, eu precisava ir, mas e o medo de ir? Ainda mais quando nasceu meu filho, né? Meu filho tem 3 anos e pouco. Muda a nossa cabeça, né? Muda completamente, né? Completamente. O que antes É. eu ia, mergulhava sem, se não der certo, pô, vou sofrer aqui e tal, mas vou buscar alguma outra coisa e vivo aqui. Uhum. Mas e agora, quando alguém depende 100% de você, né? Então, nos últimos 4 anos aí, eu mudei de empresa 3 vezes, 2 projetos que não deram muito certo. É, Então, esse foi o principal sentimento que eu tive aí, né? Ahn, não sei Mas você agora. criou estratégias para lidar com isso? Ahn, Estratégias individuais, assim? eu não acho que foi algo muito bem planejado, Uhum. mas no dia a dia eu acabei, não. Eu agora estou aqui, tenho que lidar com a situação, estou aqui, tenho que esquecer o passado eu não devia ter ido. Não vai adiantar, eu já fui. Então agora, como é que eu vou lidar com a realidade em que eu estou, Uhum. né? Então eu tentei. Deu sucesso em tudo? Não, não deu. Tanto é que acabei entrando numa depressão por conta de um desses movimentos, mas consegui sair. Hoje estou bem, não estou tomando nenhum tipo de medicação, mas estava tudo bem também se estivesse tomando. É um sinal de que eu ainda preciso evoluir. Uhum. Mas eu acho que foi muito no dia a dia, assim, eu não montei nenhum plano, sabe? Pra Uhum. me sentir, né? Mas você falou uma coisa interessante, né? Que não tem a ver com o plano, mas tem a ver com uma forma de pensar e de ver a vida, né? Não dá para mudar o passado, né? Então, a situação atual agora, como é que eu decido a partir de agora e move on, né? É isso aí. Vamos dar o próximo passo. Talvez uma parte da infelicidade, né, de um grupo de pessoas se dê por conta dessa ruminação sobre o passado, né? E se eu tivesse feito diferente, e se aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão, né? Achando que achando que vai poder mudar o passado Exato. simplesmente na cabeça, né? E aquilo fica martelando aqui, rodando na cabeça de forma infinita, né? E não se resolve, né? Então acho que essa forma de pensar ajuda, talvez por isso, pelo que você comentou aqui, foi um momento bem curto que você teve, Sim, né, sim. depressão, né? Então, acho que esse mindset, né, mesmo quando alguém pode ser acometido por uma depressão, esse mindset deve ser um catapultador para te ajudar a te tirar de lá mais rapidamente, né? Perfeito, é isso aí. E eu já estive nessa posição de ruminação. Eu gostei do termo, porque é literalmente Uhum, isso. No passado, quando eu saí de uma empresa, eu sentia que eu estava fora, já em outra vida, mas eu não parava de uhum, pensar ou falar dessa situação aqui, sabe? Eu não sei. conseguia move on, não conseguia de jeito nenhum. Hoje eu consigo, mas Boa. precisei viver isso para eu sentir na pele como é Sim. ruim, É. entendeu? Esse termo não foi eu que inventei, não, tá? Na verdade, Sim. aqui é tudo. A A gente vai gente, pegando a daqui gente e vai dali, né? pegando, né? Esse termo saiu de um livro chamado Agilidade Emocional, Legal. né? Inclusive, recomendo bastante, não só pela leitura, mas porque é um livro que depois de você conhecer o conteúdo, você pode indicar para outras pessoas que passam por esse tipo de situação, né? Legal, Ele é um legal. livro. Eu tenho alguns livros que entraram no hall de livros que eu dou de presente, né? E são livros que eu tenho várias edições, assim, quando acaba eu vou no site, compro mais 5 e deixo lá estocado em casa, e aí quando eu sinto, essa pessoa estava precisando desse conteúdo aqui, aí eu dou o livrozinho de presente. E o Agilidade Emocional é um desses livros que entrou no Legal. hall de, assim, tenho sempre que ter esse livro em estoque em casa, porque em algum momento alguém vai precisar, e aí eu dou de presente. Aí se a pessoa vai ler, se ela vai achar que fez sentido ou não, aí é um problema dela. Eu tentei ajudar de alguma forma, porque eu senti que valia a pena, sabe? Claro. É, E você faz alguma coisa no âmbito espiritual? Meditação, você falou que, por exemplo, é adepto da terapia, né? Mas meditação, religião, o que, que, Uhum. que que você faz que você acredita que te ajuda? Eu acho que assim, eu respeito qualquer tipo de religião, respeito qualquer decisão. Acho que a decisão é da pessoa, né? Uhum, Quem sou eu para julgar alguém? Eu sou espírita, fui formado em colégio católico jesuíta, minha vida inteira lá em Salvador, um colégio jesuíta. Mas a minha vida inteira, desde pequeno, frequentei centros espíritas com a minha família. Cheguei a ser médium, dar passe, para quem conhece, quem acredita. E tento me conectar diariamente, assim, com meu espiritismo, com meus guias espirituais. Uso isso muito a meu favor, assim, para
me dá tranquilidade, não para pedir luz, nada disso, mas para agradecer Uhum. e para me dar tranquilidade assim com quem eu estou conversando. E também frequento o Centro Espírita em São Paulo. Mas já fui para Igreja Católica, já fui para, sei lá, templos budistas na Tailândia, no Laos, no Camboja, sabe? Então eu acho que é admirável, assim, alguém ter alguém para crer, sabe? Aham. Caraca, cara, eu tive na Tailândia um ano atrás, alguma coisa assim, e aí eu tive a oportunidade de visitar alguns centros budistas lá, e eu nunca tinha lido sobre. Eu fui lá, fui simplesmente vou visitar como um turista visita o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Sim, sabe? claro. Só que aí, por estar nessa situação, eu acabei lendo Budismo. sobre o budismo e eu achei impressionante, cara. Eu É, fiquei. Foi uma coisa que deu uma balançada em mim, assim, eu falei, nossa, isso aqui é diferenciado. né? O primeiro livro de liderança que eu li foi O Monge e o Executivo, Aham. e Putz, que incrível. fala muito sobre isso. Não é um livro curtinho, mas é bem interessante. E eu até escrevi um post, o que Ah. os monges do Laos me ensinaram sobre liderança. Caraca, que maneiro. Depois eu te mando. O link tá Boa, no meu Medium lá. boa, vou Tem tempo querer. que eu não escrevo, mas esse post foi interessante, assim, porque quando eu cheguei no Laos, o Laos é um país pequenininho que vivia numa ditadura até os anos 2000, alguma coisa assim, e eu participei de uma cerimônia chamada Almsgiving, que é quando todos os monges da cidade vão para as ruas com um tambor em silêncio, captando qualquer tipo de doação, e eles vivem daquela doação. Se tiver chovendo no dia e ninguém for lá para botar comida, eles não comem. Uhum. E aí eles comem aquilo que eles precisam e doam aquilo que sobra. Cara, isso é fantástico, Aham. entendeu? Então, assim, foi uma aula esse país. Eu não é jabá do Laos, nem nada disso, mas eu diria assim, eu já viajei a alguns países no mundo, mas o Laos, para mim, foi o mais marcante. Tanto é que eu escrevi um post, né, sobre ele. Pô, incrível, vou dar uma olhada. Não, impressionante, muito legal. E a Tailândia também me impactou bastante, né? Por motivos similares, assim. E aí, quando você faz entrevistas, pessoas que vão, candidatos a trabalhar com você, né? Tirando a hard skill, né? Que são as tecnologias, as stacks e as coisas que a gente precisa saber, né? De trabalho, né? De trabalho técnico, né? Quais são as suas perguntas favoritas, né? Pô, essa é boa, hein? O que você está querendo saber sobre o profissional quando ele vai trabalhar com você? Aí, como eu sou um cara muito ligado em conexão, eu tento usar perguntas ali que eu tente perceber se essa pessoa também é uma pessoa que gosta de ter conexão, né? Porque, pô, geralmente essa pessoa que eu contrato é uma pessoa de desenvolvimento, vai trabalhar num time. Ela Uhum, não vai trabalhar apenas sozinha. Então, é uma pessoa que vai trocar muito, vai trocar com stakeholder, vai trocar com pessoa de produto e tal. Então, eu tento fazer algum tipo de pergunta assim, conta situações aí de discordância que uma pessoa de produto trouxe uma demanda e do ponto de vista de arquitetura e engenharia era completamente inviável. Como você responde? Como você lida? Como você contorna? Como você recebe, sabe? Então eu tento explorar bastante isso. Dá para captar 100% tudo? Claro que não. uhum, Mas pelo menos na hora da fala, você já consegue perceber ali nas entrelinhas como essa pessoa lida com algumas situações. Aí eu vou tentando colocar algumas pimentas, assim. Pô, e se essa pessoa tiver certa e você tiver errado? Como que você lida com isso e tal? Então eu tento ir muito para isso, até porque eu hoje não faço entrevista 100% técnica, a gente tem uma fase que a gente faz lá, um bate-papo técnico, então eu foco uhum. muito nas soft skills mesmo. Então, Boa, muito bom. E é engraçado, né? Porque é ouvindo as histórias que normalmente a gente capta, né? As coisas, né? exatamente, exatamente. Eu gosto muito dessa parte de histórias. Hum. E aí, eventualmente, você contratou pessoas, investiu tempo, né? Dinheiro da empresa na capacitação, eventualmente em cursos e treinamentos e tudo mais. E aí você apostou bem alto e essa pessoa te decepcionou. Não necessariamente por performance técnica, mas por aspectos emocionais e relacionais. Tem histórias que você possa Tem, compartilhar conosco? tem. Eu vou escolher um. Eu não vou falar o nome dele, mas Claro, depois que ele perfeito. assistir isso aqui, ele vai saber. E é uma história interessante, assim, porque eu errei feio. Então foi assim,
Eu contratei essa pessoa na segunda empresa, eu já tinha contratado ela em uma outra empresa, na terceira. Aí eu fui para uma outra empresa, levei essa pessoa. Na terceira, levei essa pessoa em um cargo. E ela tinha um grande sonho de ir para uma outra posição, um outro cargo. Ela era uma pessoa de uma outra carreira e queria ser um engineer manager. E aí eu trabalhei com mentoria, feedback, abrindo espaço, abrindo oportunidade e consegui fazer essa migração. Fantástica essa pessoa. Hoje ela é engineer manager de uma outra empresa, tá bem lá. Somos amigos, tá? Tá tudo bem. Mas aí chegou depois de alguns meses, assim, depois que eu fiz todo esse trabalho, porque quando você faz um movimento desse, querendo ou não, você coloca, e faz parte, você coloca a sua, que ó, eu dou minha cara que vai dar certo. Você tem que fazer isso como líder, Uhum. entendeu? E tá tudo bem. E aí depois de uns 6, 8 meses, assim, ele simplesmente me chamou numa sexta-feira de tarde e falou, cara, queria conversar com você aqui que eu tô saindo da empresa. Aí eu falei, como assim tá saindo? Eu sou seu líder, eu não tô sabendo, como assim você tá saindo? Ah, não, decidi aqui, eu vou para uma outra empresa. E eu, cara, lidei muito mal, velho. Eu falei, cara, eu não consigo falar com você. Fiquei alguns dias sem falar com ele, ruminando aquilo. E isso é recente, tá? Pra você ver que, pô, mesmo depois de todos esses aprendizados que eu tive na carreira, eu acabei de errar. Uhum. Tem 3 anos isso, entendeu? E fiquei alguns dias, aí ele saiu da empresa e eu fiquei alguns meses sem falar com ele. E aquilo foi péssimo pra mim, assim, porque é um cara que eu gosto muito, muito mesmo. É um cara que eu admiro muito, sabe? E eu teria lidado de outra forma hoje, sabe? Uhum. Porque é muito mais sobre a decisão da vida dele, o momento dele, sabe? Vai Você doer? sentiu, você deve ter se sentido abandonado ou algo Exato. parecido, assim, né? Tipo, ele me traiu. Exatamente, foi o que eu senti. E não era sobre traição, Não, exato, é. era o momento dele, Uhum. entendeu? Eu ajudei naquele momento, posicionei ele e ele quis testar e tá tudo bem, velho. Então, essa situação foi Uhum. um grande aprendizado para mim. É. Esse é um aprendizado muito bom, né? E anteriormente você comentou, né, sobre a carreira, né, que a carreira é individual, né? E tem muito a ver com isso, né? A Sim. gente confiar, né, que as pessoas vão ter a sua autonomia, a sua liberdade para definir, né, suas carreiras individuais. Teve um- um- uma entrevista, não era Roda Viva, era um outro programa similar ao Roda Viva, talvez até seja, enfim, mas de muito, muito tempo atrás, tem 20 anos que esse programa foi ao ar, e ele entrevistou na época um cara chamado Valdez Luiz Ludwig. Ou seja, imagina, 20 anos atrás, 2005, ou mais, porque se você cata no YouTube hoje em dia, entrevista Valdez Luiz Ludwig, sem censura, é o nome do programa. Uhum. Sem censura, vai aparecer lá no YouTube. É um vídeo super antigo. O vídeo é tão velho que, sabe quando tinha fita cassete que aí a lateral dava uma tremidinha assim? Então, Sei, o vídeo é desse nível. sei. Então, assim, é velho mesmo, sabe? Sim. E o Luiz Ludwig falava sobre isso, né? Já naquela época, esse cara é um cara com as ideias fora da curva. Naquela época, começo dos anos 2000, ele falava sobre as empresas modernas que tratam os funcionários bem, que o que vale na empresa são os funcionários. Imagina, o cara estava 25 anos na frente Com do certeza. tempo dele, que são as coisas que hoje, né, parece que virou senso comum, né? Naquela Não época era. não era dessa forma. E ele falou exatamente isso, né? A carreira é tua. E ele falando para as pessoas, né, que são funcionários dentro de uma empresa. A carreira é tua, não delega ela para o teu chefe, muito menos para sua empresa. Abre e fecha aspas, essas são as palavras dele nessa entrevista. Inclusive, recomendo bastante para todo mundo que está assistindo a gente ouvir essa entrevista, porque ela continua tão atual quanto hoje e tem tudo a ver com isso, né? O indivíduo tratando da carreira dele com autonomia, né? Legal. Falando ainda sobre mercado de trabalho, a ofertas de profissionais vai e volta, né? Às vezes parece que melhora um pouco, às vezes parece que piora um pouco. A gente tem uma mistura de gerações muito grande trabalhando na área de tecnologia já hoje em dia, né? O que você tem visto? Você é um otimista, um pessimista em relação a esse mercado de trabalho? Como você vê as novas gerações também que estão entrando no mercado de trabalho agora? Essa pergunta é muito boa, porque eu venho de uma geração, eu sou um millennial, né? Eu sou dos anos 80. E essa geração Z é completamente diferente em vários aspectos
da minha, né? E eu vejo muitas pessoas meio que, pô, ele não faz isso porque é geração Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. E eu vou mais numa linha de, pô, eu tenho que entender essa pessoa trabalha comigo, então eu tenho que entender, ela tem que me entender e assim a gente vai chegar num denominador comum, né? Mas pensando agora, ainda mais com inteligência artificial do jeito que tá, que é um negócio que, assim, é uma disrupção, sei lá, talvez até como foi a energia elétrica, sei lá. Porque o poder que isso traz é absurdo. Então, eu sou muito otimista. Eu não acho, assim, que vai acabar todos os empregos de pessoas de desenvolvimento. Não, eu não acho. Só que o mercado vai mudar para alguns requisitos importantes de pessoas. E para mim são aquelas pessoas que conhecem bastante do negócio, que mergulham no negócio, na necessidade da empresa, que sabem os ponteiros que a empresa precisa atingir para trazer resultado, que conhecem de arquitetura, que estudam mesmo, sabem o que precisa pensar, planejar e executar bem, e sabem usar boas ferramentas de AI a seu favor. A pessoa que tiver esses três critérios, isso é fonte vozes da minha cabeça, tá, mergulhando completamente. Tô confiando bastante nas vozes da sua cabeça nesse exato momento. Exato. Então eu acho que essas pessoas vão ser muito bons profissionais, independente da sua idade. Então, assim, eu acho que, muito pelo contrário, eu não acho que as pessoas mais... Hoje eu tenho 43 anos, eu não acho que, daqui a pouco eu vou ser descartado porque vai vir... Pode acontecer? Óbvio que pode, mas se eu tiver me aperfeiçoando, estudando, usando isso a meu favor, conectado com a empresa, com o negócio, entregando resultado, acho que vai ser importante por toda a bagagem histórica de vivência de mercado, empresa e dia a dia que tive, né? Pegando o meu caso próprio como exemplo, né? Então eu acho que eu sou mais otimista do que pessimista. Muito bom, eu também sou super otimista, cara. E você falou sobre a IA, né, ser poder comparado, né, com a disrupção da energia elétrica. Eu adicionaria a pólvora também. Também. Cara, eu acho que vai ser por aí também. Eu vi um vídeo, uma pessoa me mostrou um vídeo e eu já estou usando esse vídeo de exemplo porque é muito... esse vídeo reflete um pouquinho do que pode ser o momento que a gente esteja passando agora. Olha que curioso, lá em 93, ou seja, 30 anos atrás, a AT&T, acho que foi a AT&T, lançou um vídeo sobre como seria o futuro, partindo de 93. Lembrando que em 93 a internet era quase nada. Né? No Brasil não tinha nem chegado ainda. E aí eles falam assim, no futuro a gente vai poder passar um fax da praia. E aí mostrava uma pessoa na praia segurando uma coisa que hoje seria similar a um tablet, né? Só que aparecia, né, como se fosse uma carta impressa e ela assinando a carta, né? E que tinha um botão assim, enviar fax, né? Aí esse era uma série de propagandas. Essa era uma delas. A outra propaganda dizia assim, você vai poder ler um livro que está numa biblioteca distante de você. E aí mostrava um monitor de tubo, né? A pessoa lendo um livro que estava sendo meio que filmado por uma câmera e ela lia no monitor, né? E aí aparecia, mexia no teclado, aí o livro virava de página e aí ela lia a próxima página e essa era a propaganda. Aí numa outra propaganda, você vai poder comprar ingressos para shows e concertos e festivais sem ter que se deslocar até a bilheteria. Era mais um exemplo. E são vários, assim. Tem mais um aqui que é importante, que você vai poder, no seu carro, pegar informações de navegação sem ter que parar num posto de gasolina. E aí mostrava um carro com uma espécie de tela com um mapa desenhado. Isso foi a AT&T em 93, na propaganda. E aí, olha só a questão do vocabulário. Enviar um fax da praia. E o do livro, né? Ler um livro que está numa biblioteca distante de você. Enviar um fax da praia. Podia ser enviar... Hoje, né? Usaria-se enviar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp.
Assim, só que não existia vocabulário Sim. desenvolvido naquela época para explicar o que que seria, né? Então eu acho que a inteligência artificial hoje, a gente está nesse mesmo contexto. Existem tantas possibilidades e o negócio é tão disruptivo que não tem vocabulário para a gente descrever as coisas que serão possíveis de fazer com inteligência artificial. Acho que o Perfeito. nível vai ser esse, sabe? Vai. E tem um outro fator também, que é gerar ansiedade nas pessoas, porque todo dia lança algo novo. Aí vamos dizer assim, chegamos à conclusão que vamos usar a ferramenta tal. No dia seguinte, pô, surge uma nova e estão falando super bem. E aí, o que você faz com isso, Você entendeu? Então, durma com esse problema, né? então saber lidar com isso, eu acho que vai ser muito importante também, Aham. entendeu? É, exato. É. Enfim, fecha aspas. E agora vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Conte aí. É, eu pensei bastante sobre isso, mas eu acho que eu traria algo sobre essa fala que eu acabei de falar um pouco, mas para a gente explorar um pouco mais sobre a geração Z. Uhum. Eu, particularmente, não gosto do termo mimimi, né? Acho que envolve um pouco até empatia ali também, cuidado, como a pessoa se sente e tal. Mas queria saber assim, como lidar com aquela pessoa ali que a gente vê, né, criticando tudo e tá tudo ruim. E aí muitas vezes atrelam a pessoa da geração Z, né? E eu acho que não é só sobre ser geração Z, né? Eu acho que a geração Z vem com coisas, necessidades que a nossa geração não tinha lá atrás, quando começou na carreira, né? Mas é um tema que gera sempre Uhum. uma dúvida, assim, né? É. Nenhuma geração passou pelas mesmas questões que a anterior passou, né? São sempre situações diferentes, né? Por isso que é tão difícil comparar, né? Uma coisa com a outra, né? Exato, exato. Mas ainda assim comparam-se, né? Então, Uhum. é mimimi, não entrega porque é geração Z, é um problema e tal. Eu tento entender o lado, sabe? Para Uhum. tentar resolver. É. Imagina, na geração dos nossos pais, o advento hoje da gente querer menos assets, né? Querer menos coisas próprias, né? Que tem sido uma tendência meio que quase mundial, no Brasil não tão diferente assim. Imagina, para os nossos pais, né? Aquela volatilidade do cacete, 500 mil planos econômicos, aparecia um presidente, ficava todo mundo desempregado da noite pro dia, uma loucura. Então, assim, você ter sua casa própria, ter seu carro próprio, era o mínimo de garantia para você saber que você não ia morrer. É, Caraca, você fazia a compra de mês, né? Ia no é supermercado, voltava verdade, com 3 carrinhos de compras. é verdade. Algumas coisas que não, hoje em dia, em pessoas do mesmo poder aquisitivo, não fazem nenhum sentido. Não, Né? Não não. se faz mais dessa forma, simplesmente porque não faz sentido. O preço de hoje é o mesmo preço de amanhã. Né? Tudo bem, tem inflação? Tem, sabemos que tem, mas não é um negócio. É No mês absurdo. seguinte vai ser o dobro do preço. Não acontece É, isso. Né? Então, por isso que as coisas são situações tão diferentes que, assim, como é que compara? Não dá para comparar, né? não dá para comparar, né? Verdade. Maravilhoso. Quem você acha brilhante que deveria vir para cá bater esse papo comigo? Vou te dar mais uma oportunidade aí de chamar o Fábio Trentini de novo. Fábio Trentini é meu chefe atual, não é puxando saco, tá? Mas Ele já sabe. é, Ele já sabe que está convidado. Ele já sabe que está convidado. Você vai vir, viu? ele é um cara que eu admiro bastante, a gente já se conhece há muitos anos, é a terceira vez que a gente trabalha junto e é a segunda vez que ele é meu líder direto. E posso dar um outro nome também? Claro, Que é um lógico. cara Vai que ser eu um acho que prazer. talvez não vai se espantar que eu vou dar o nome dele, mas é um cara que foi meu par na Bionexo. E ele chama Bruno Maimone. Eu não sei se ele está como diretor de infraestrutura ou alguma coisa assim, mas é um cara muito legal assim de você trocar ideia. Ele até tem um evento sobre jogos, que é bem interessante também, fazendo jabá para ele, ó, depois eu converso com ele. Mas é um cara muito maneiro, assim, eu acho que ele ia agregar bastante aqui no podcast com vocês. Ele tá no PicPay hoje, Ah, Bruno tá. Maimone. Legal. Pô, perfeito. Muito bom. Ó, vocês estão convidados, né? A produção vai fazer contato com vocês. Se liga aí. Mas conta aí. Seu momento jabá, então. Meu momento de jabá, assim, é, é um pouco difícil, assim, eu não gosto de ficar falando tanto todo sobre mim, assim, mas o que eu posso falar, na verdade, não vai ser sobre mim, vai ser sobre vocês aí que estão escutando. É, acho que nesse mundo que a gente vive hoje, tão pesado, tão puxado,
criminalidade aumentando, problemas, sabe? Cara, vamos ser legais, velho. Vamos ser gente boa com o próximo, sabe? E quando a gente olha no âmbito profissional, a gente passa quase um terço da nossa vida dentro do trabalho, dentro, né? Pode ser em casa ou no escritório. Então, fazer ser divertido, eu acho que é importante, sabe? E é o que eu tento fazer no meu dia a dia, assim. Tento levar um pouco dessa cultura. A empresa que eu trabalho hoje, que é a ClickBuzz, ela já tem uma cultura muito forte de cuidado com as pessoas e por isso até eu me identifiquei e fui para lá. Então eu tento cada vez mais trazer esse ambiente, né, para dentro de casa. E temos também impulsers lá que a gente trata como se fossem pessoas do nosso time. E tem que ser assim, para mim, né? Independente se é terceiro alocado ou não. E é muito legal puxar e ver isso dando resultado, sabe? Então, não queria falar. Acabo falando um pouco de mim, um pouco da empresa, mas um pouco do momento. Acho que é mais importante. Não, acho maravilhoso, cara, que essa identificação é muito importante, né? E não à toa esses valores, essa identificação é mútua, né? Porque quando a gente tem essa identificação mútua, o cliente ele fica conosco muito tempo, né? E a Click é um exemplo desse. Tem anos e anos e anos que a Click é a nossa cliente, e aí com certeza tem a ver também com essa identificação mútua de valores. Com certeza. Não, e tem Impulser lá há 4 anos, eu acho, se eu não me engano. Exato. Então é fora de série. E como todo mundo aqui já sabe também, a Impulso é uma People Tech, né, que resolve a dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia para as suas equipes. E aqui o nosso Momento Jabá. Não posso deixar de falar do livro Líder de Impacto, que está aqui na prateleira. É o livro escrito por eu, Karine e Miranda, né, sócios aqui da Impulso. Também não posso deixar de mencionar o livro Sentir e Responder. Sentir e Responder é um livro gringo, mas que a gente trouxe com exclusividade para o Brasil, na tradução em português. E é o livro que eu digo que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar para adaptar suas empresas para as mudanças que viriam. Mas assim, o livro continua sendo válido, porque mudanças continuarão acontecendo. E a Impulso também apoia o Projeto Rio Memórias. Não sei se você conhece o Projeto Rio Memórias. O Projeto Rio Memórias é um projeto de um museu virtual sobre o Rio de Janeiro. E nesse museu, eles têm todo um trabalho de curadoria, né, sobre as histórias do Rio de Janeiro, que muitas vezes se confundem com a história do Brasil. E eles têm uma das partes mais legais desse projeto, é o podcast. Você vai lá no Spotify, Projeto Rio Memórias. Tem uns 5, 6 temporadas. Episódio, cara, contando histórias incríveis sobre a cidade do Rio, que, como eu comentei, se confundem com a história do Brasil. Né? Então, se você estudou na escola, a revolta da vacina, então tem um podcast de 1 hora, narrado, com curadoria, com música, se tiver áudio da época, no caso desse não vai ter porque é muito antigo, com áudio da época reproduzindo. Cara, podcast assim, fora de série, e vale ver cada um dos episódios porque conta a história do nosso país e, por acaso, histórias do Rio de Janeiro também. Então fica aí a dica do podcast cultural. E a Impulso também tem a comunidade à vanguarda, né? Comunidade para lideranças de tecnologia. Estou nela. Vambora, cara. Foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mergulhão, Impulso, Carlos, tio. Fazendo jabá para ele também. Um cara super maneiro tá aqui olhando a gente aqui. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu, obrigado.